Para adaptar a agulha, basta prender um pedaço de linha ou de lã mais grossa no cabo da agulha de crochê. Aqui, eu uso um pedaço de fita adesiva, mas você poderá utilizar fita crepe, fita isolante ou qualquer outro tipo de fita. O importante é que a agulha não tenha cabo emborrachado, de madeira ou que seja mais largo do que a ponta, para que os pontos possam deslizar da agulha para o fio e vice-versa. Esse macacão de sol é feito em duas partes iguais e de baixo para cima. Para iniciar o trabalho, faça um nó corrediço e 16 correntes. Feitas as 16 correntes, levante 16 pontos. O primeiro ponto já está na agulha. Para fazer os outros 15, insira a agulha em cada uma das correntes e puxe uma laçada, deixando a alça feita na própria agulha. Puxe os pontos para o fio e vire o trabalho. Agora, todo o primeiro ponto de cada carreira será trabalhado de uma outra forma. Ele será torcido. Para isso, insira a agulha da esquerda para a direita. Agora, passe o fio que vai para o novelo por cima do trabalho e não puxe qualquer laçada pelo primeiro ponto. Todos os outros pontos da carreira serão trabalhados normalmente, ou seja, inserindo a agulha em cada um deles, puxando uma laçada e deixando-a na agulha. Puxe o fio de segurança para soltar os pontos da primeira carreira. Todo o fio ficará à direita do trabalho e a ponta da agulha à esquerda. Vire o trabalho e passe os pontos que estão na agulha para o fio. Trabalhe a terceira carreira da mesma forma. Torça o primeiro ponto, inserindo a agulha da esquerda para a direita e deixe-o na agulha sem trabalhá-lo. Passe o fio por cima da peça, colocando-o atrás da agulha para fazer o resto da carreira. Insira a agulha no segundo ponto, dê uma laçada e puxe. Deixe essa alça na agulha e trabalhe os pontos seguintes da mesma maneira. Faça mais 3 carreiras da mesma forma, ou seja, torça o primeiro ponto e trabalhe os 15 pontos restantes normalmente. Ao terminar, você terá iniciado o trabalho com 16 correntes, terá levantado 16 alças que contam como a primeira carreira e terá repetido os 16 pontos e meia por 5 carreiras ao todo. Nesta carreira, faça os 3 primeiros pontos e depois um aumento. Para fazer um aumento, insira a agulha de baixo para cima no ponto em formato de U, que fica entre o terceiro e o quarto ponto. Trabalhe os próximos 10 pontos em meia. Feitos os 10 pontos,
Repita o aumento antes dos 3 últimos pontos da carreira. Ao final dela, você terá 18 pontos na agulha. Para essa carreira, faça o ponto de borda e os 17 pontos seguintes e meia, sem aumentos. Os aumentos serão feitos somente no direito. Essa é uma carreira com aumentos. Isso quer dizer que sempre haverá um aumento após os 3 primeiros pontos da carreira e um aumento antes dos 3 últimos pontos. Então, faça o ponto de borda, 2 pontos e meia e um aumento. Trabalhe 12 pontos e meia, faça novamente um aumento e 3 pontos e meia. Ao final dessa carreira, você terá 20 pontos na agulha. Na carreira do avesso, apenas repita o mesmo número de pontos. Nesse caso, faça o ponto de borda e 19 pontos e meia, o que totaliza, novamente, 20 pontos. Faça os aumentos somente pelo direito e as repetições no avesso da peça até chegar a 46 pontos no total, terminando pelo avesso. A peça medirá, então, aproximadamente 9 centímetros contados a partir das correntes iniciais. Para fazer a parte da barriga do macacão, faça 36 carreiras com 46 pontos. A única diferença é que você não precisa fazer ponto de borda, basta trabalhar o primeiro ponto da mesma forma dos demais. Depois de fazer as 36 carreiras, você começará a fazer o peito do macacão. Para isso, caminhe com pontos baixíssimos pelos próximos 9 pontos. Você tem, então, 38 pontos restantes, sendo um ponto na agulha e os outros 37 pontos presos no fio de segurança. Trabalhe os 37 pontos que estão no fio em meia. Novamente, caminhe com ponto baixíssimo pelos próximos 9 pontos. Agora, você tem 30 pontos restantes, sendo um na agulha e os outros 29 no fio. Trabalhe em meia os 29 pontos que estão presos no fio. Faça 26 carreiras com 30 pontos em cada, mas volte a fazer o ponto de borda da mesma maneira como na área da coxa. Insira a agulha da esquerda para a direita para que este ponto fique torcido.
mas não dê uma laçada. Coloque o fio por trás da agulha, passando por cima da peça e trabalhe em meia os 29 pontos seguintes. Trabalhe desta maneira por mais 25 carreiras. Serão, no total, 26 carreiras com 30 pontos em cada. Terminadas as 26 carreiras, basta arrematar os pontos. Faça o ponto de borda e insira a agulha no próximo ponto. Dê uma laçada e puxe pelos 2 pontos que estão na agulha. Repita até o final da carreira. Agora é só cortar o fio e arrematar. Puxe o fio de segurança para soltar o trabalho. Coloque as 2 partes do macacão lado a lado e pelo direito. Costure-as com uma agulha de tapeceiro. A costura começa pela peça à direita. Sempre insira a agulha de baixo para cima e siga do ponto da direita para o da esquerda. Depois, retorne para a peça direita e repita. A costura é em zigue-zague. Tenha atenção para não fazer essa costura muito apertada. Para o acabamento, você pode fazer como eu. Simplesmente dê uma volta fazendo leques utilizando uma agulha de 2 mm e cleia 5 prática. A repetição é um leque simples, 5 pontos altos, pula um ponto, faz um ponto baixo, pula um ponto e no ponto seguinte faz 5 pontos altos. O único cuidado que você deverá ter é o de tensionar esses pontos o mínimo possível, para não prejudicar a elasticidade do macacão. O macacão está pronto e as alças foram feitas com fita de cetim. Eu utilizei aproximadamente 1,5 m de fita que foi cortada em 4 pedaços iguais. Fiz o acabamento nas pontas e depois costurei cada parte separadamente no peito do macacão. Para decorar, você pode colocar um aplique na frente do macacão. O aplique pode ser feito em crochê, feltro, bordado. O limite é a sua criatividade. Os botões tic-tac também estão no lugar. E assim ficou o macacão, frente e costas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber avisos sobre novos vídeos. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Até a próxima!